Nós assumimos, o nosso governo assumiu com 13 milhões de desempregados, é verdade. Assumiu com 13 milhões de desempregados. Não? Mas nós assumimos... Não tem 13 mais, porque já caiu para, se eu não me engano, menos de 12. Nós assumimos, sim, com 13 milhões de desempregados, com o Estado sucateado, assaltado, a Petrobras roubada, tudo. Isso é fruto de um governo de pelo menos 16 anos do PT. Então, o que nós recebemos foi essa herança. Agora, o daqui para frente, nós temos apenas 9 meses de governo. Os resultados já começam o resultado já começa a aparecer, os empregos começam a ser gerados, né? A economia começa a ser recolocada nos trilhos de um governo sério, não tem ninguém preso. Aliás, não tem nenhum caso de corrupção no governo nesses 9 meses. Nenhum caso, deputado. Nenhum caso de corrupção. Isso é histórico, isso nunca teve na história, porque realmente nós temos uma pessoa extremamente correta e compromissada com a verdade na presidência da República. Negou tudo aquilo que ele havia dito. Aliás, ele não sabia que ele tinha dado depoimento. Questionado pelo juiz, numa audiência de custódia no outro dia, ele falou, não, mas eu não dei o depoimento. Não, não sabia. Não sabia. Não, calma, eu vou explicar, deputada. Deputada, só pedir a compreensão para que o ministro consiga fazer as colocações sem interrupção. Sem interrupção, por gentileza. Eu vou explicar. Sem interrupção, por gentileza, ministro. Né? Não vou entrar em detalhes, deputada, mas no outro dia, né, ele negou ao juiz na audiência de custódia que aquilo ali teria sido um depoimento. Ele entendeu que aquilo ali foi uma conversa onde a autoridade policial começou a conversar e talvez ele pudesse ali ter sido induzido a falar alguma coisa. E no final falou com ele para assinar. Gente, isso que eu estou dizendo aqui foi um vídeo que ele próprio gravou e que circulou nas redes sociais. Então, para que ele assinasse como aquilo ali fosse a liberação dele mais tarde. Enfim, ele não reconheceu esse depoimento, deputada. Né? Ele negou esse depoimento para o juiz na audiência de custódia um dia após. Então, esse aí foi o caso do Rai Sander. Né? E muito frágil, né? Eu acho. Porque ele disse assim, ou seja... Se ele disse eu acho, é porque ele foi perguntado por isso. Olha, você acha que esse dinheiro pode ter sido usado na campanha do deputado ou do presidente? Eu acho que sim. O próprio... É que, ministro, a audiência de custódia só serve para os mandos. Para o assessor do senhor não vale não, entendeu? Major, por gentileza, deputada Sâmia, resguardar o próprio ombudsman da Folha de São Paulo, ele... publicou que isso ali teria sido um erro da Folha de São Paulo de divulgar um eu acho. Palavra. Senhor ministro, é muito importante a presença do senhor aqui nessa casa, porque desde o início do ano, nós, mulheres parlamentares, nos debruçamos muito sobre esse tema do direito à participação política feminina. E desde o início do ano, esse escândalo do Laranjal apareceu para a sociedade brasileira. E chocou muito a sociedade brasileira, porque se trata de um duplo caráter de erros e características do governo Bolsonaro, no meu ponto de vista. O primeiro deles é um profundo esquema de corrupção, porque se trata de desvio de dinheiro e deveria ser destinado para candidaturas femininas para pagamento de empresas, e, no caso, a acusação em torno do senhor é que tem empresas ligadas a ex-assessores do senhor que foram beneficiadas por esse dinheiro. Mas também se trata de um caso de machismo, porque é, mais uma vez, candidaturas femininas, mulheres nas políticas sendo instrumentalizadas para a manutenção do poder e, muitas vezes, para enriquecimento, para uso fruto desse dinheiro, cujo destino é absolutamente incorreto. Isso, na verdade, é mais um capítulo dos diversos absurdos que a gente está acompanhando no ano de 2019, infelizmente. E eu gostaria de saber, sinceramente, como é que o senhor, diante de tantas denúncias, respondendo por crimes de falsidade ideológica, apropriação indébita, associação criminosa, sendo acusado de desvio de cerca de R$350 mil de candidaturas femininas, como é que uma pessoa como essa segue sendo ministro do senhor Jair Bolsonaro? No início do ano, o ex-ministro Bebiano, que era secretário-geral, foi acusado do mesmo crime, das mesmas irregularidades. Só que em fevereiro ele caiu. Em fevereiro,
o Jair Bolsonaro, junto com seus filhos, que também mandam no governo, a gente sabe muito bem disso, decidiram rifar o Bebiano justamente para livrar o presidente de qualquer tipo de marca e de mancha que um escândalo como esse traga. Só que decidiu manter o senhor. A gente está no mês de novembro e eu não consigo entender como nós estamos inquirindo o ministro com esse tipo de acusação. Porque qualquer pessoa que se preze, qualquer governante que se preze, imediatamente afastaria um ministro ou um secretário ou algum subordinado, assessor, com esse tipo de acusação. Eu gostaria de saber por que, afinal de contas, o senhor, mesmo com esse currículo e com essas acusações, segue como ministro. Será que o senhor sabe demais? Será que o senhor tem informações que não podem ser ditas, assim como o Bebiano está dizendo, a partir do momento que foi afastado do seu cargo, revelou, inclusive, o convite, né, que foi feito ao ministro Sérgio Moro por parte do Guedes antes mesmo do segundo turno? Será que o senhor também poderia confirmar ou negar aquilo que um assessor do senhor Raicender Souza, disse à revista Época em junho, de que parte do dinheiro para essas campanhas femininas, que seriam para as campanhas femininas, foram para a campanha de Vossa Excelência, mas também do presidente Jair Bolsonaro. E aqui hoje o senhor acabou de dizer que somente a senhora Zuleide, ela foi a única a apontar algum tipo de desvio de verba. Isso não é verdade. O assessor do senhor também fez esse mesmo apontamento. E é um apontamento muito grave, que mostra que esse esquema não se trata somente específico do Estado de Minas Gerais, mas pode ter relação, inclusive, com o próprio presidente Jair Bolsonaro. E essa é a minha dúvida. Será que o senhor, pelo fato de não saber demais, de não ter uma relação muito direta e de muita proteção com o presidente da República, só isso pode justificar a permanência de alguém com esse currículo, com essas acusações à frente de um ministério? Isso, no mínimo, mancha a imagem, mesmo de um governo como esse, tão manchado, tão depreciado como o governo Bolsonaro, mas isso mancha ainda mais a imagem do governo, mas mesmo assim o senhor segue lá. E também questionar o senhor se segue com o mesmo posicionamento que teve numa audiência de mesmo conteúdo no Senado. Alguns parlamentares presentes disseram que o problema, na verdade, é a lei de cotas, que garante a participação política feminina, e também a decisão do STF no ano passado, que garante que deve haver equiparação do financiamento com o número de candidatas mulheres. Essa decisão e essa lei permitiram que, da última legislatura para essa, nós tivéssemos um aumento de 50% da participação feminina aqui na Câmara de Deputados. Mas ainda nós somos 15%, sendo que nós somos 53% da população brasileira. Eu quero saber se o senhor mantém a mesma posição, de que o problema está na lei de cotas, ou de que o problema não está na organização dos partidos, nos esquemas de candidatura laranja, no machismo estrutural da sociedade que nos impede de participar, impede a igualdade da política com os homens. Porque, se for isso, vai dar a impressão de que o senhor está querendo criar uma justificativa para essa prática que, infelizmente, não é só identificada no PSL, mas em muitos partidos políticos brasileiros, que não investem em campanhas femininas e acabam embolsando esse dinheiro ou usando para aquilo que eles não deveriam. Obrigada. Então, peço desculpas e a compreensão do deputado. Tá, mas nós estaremos aqui, se o senhor puder depois retornar, estará com o nome na lista, tá bom? Obrigada. Então, passamos a palavra ao ministro. Bom, antes eu gostaria de cumprimentar o deputado Pastor Eurico, né, que está aqui na comissão juntamente conosco, o próprio deputado Crisóstomo, da nossa querida Rondônia, deputado combativo, me liga sempre aos finais de semana, sábado, domingo, está lá trabalhando com as lideranças no Estado. Prazer tê-lo conosco aqui, deputado. Deputada federal Flordelis, que também... Flor de Lis, desculpa. Flor de Lis, tá, colocaram tudo junto aqui. A deputada Flávia Moraes, do Estado de Goiás. Deputada, obrigado pela sua presença. Deputada Alice Portugal. Parece que não está mais. Deputada que também não está. Deputada Silvia Cristina, que está aqui conosco. Prazer, deputada. E tem mais a deputada de óculos ali. É a deputada Norma, que está aqui conosco também, né? Bom, vamos aqui falar dos questionamentos da deputada Sâmia. O primeiro deles aqui que eu anotei foi o porquê que eu sigo o ministro. Não é isso, deputada? Tendo em vista que o Bebiano, logo no primeiro momento, ele já não participou mais do governo. Deputada,
Não? Que ele não participou mais do governo. É bom esclarecer, deputada Sâmia, que a questão da saída do Bebiano do governo não tem absolutamente relação nenhuma direta com o caso que foi denunciado, como eu disse aqui, e que foi de forma muito irresponsável publicado pela Folha de São Paulo naquela oportunidade. Inclusive, o autor da matéria está aqui, que foi o Ranier. A Folha de São Paulo, no mês de fevereiro, publicou a seguinte manchete: ministro de Bolsonaro cria candidaturas laranjas para desvio de verba pública. A Folha de São Paulo julgou, condenou e publicou. Então, essa foi a manchete na época da Folha de São Paulo. E dentro daquela ocasião, o ministro Bebiano, e aí teve outras variáveis que eu não vou entrar no mérito aqui, deputada Sâmia, que culminou na saída do ministro Bebiano do governo, mas não teve relação direta com esses casos. Tudo bem que foi deflagrado essas denúncias, como eu disse aqui, tudo partiu dessa matéria da Folha de São Paulo, depois das denúncias, né, Ministério Público e tudo, a Folha de São Paulo fez essa publicação, foi um momento ali que culminou nessa saída do Bebiano do governo, porque alguns desencontros de informação, não vou entrar nesse mérito aqui, o Bebiano acabou saindo do governo. E eu sigo o ministro, deputada Sâmia, porque eu repito aqui, eu tenho a minha consciência absolutamente tranquila, eu não tenho nenhuma dúvida que todos os meus procedimentos à frente do partido na ocasião das eleições de 2018 em Minas Gerais foi uma atuação estritamente dentro da legislação eleitoral. Eu sigo o ministro porque eu acredito que nós estamos conseguindo, junto a uma equipe maravilhosa do Ministério do Turismo, apresentar um resultado importante para o país, gerando emprego, renda, batendo aí recordes históricos. O maior crescimento do gasto de turistas estrangeiros aqui, a deputada Fabiana disse que desde a Copa de 2018, vou corrigir, deputada, dos últimos 16 anos, a Copa de 2018 foi só um pico que deu por causa da ocasião da Copa do Mundo. Então, nos últimos 16 anos, só o ano de 2014 foi maior do que o nosso. E todas as vezes que eu converso com o presidente da República, ele me diz isso, falou, olha, Marcelo, foca, eu preciso que você faça o desenvolvimento do turismo no Brasil. Bom, o inquérito eu já disse aqui, a forma que foi conduzida, a denúncia também, não tem absolutamente uma linha dentro do inquérito que me atribui diretamente qualquer procedimento inadequado. A minha questão, muita gente poderia falar, poxa, mas você não acha melhor você se afastar para que você possa se defender? Não, sabe por quê? Porque eu tenho uma capacidade de, com muita clareza, cuidar do Ministério do Turismo, das minhas ações, não perdi o foco nem um dia do meu trabalho e deixar com que os meus advogados cuidem dessa parte de inquérito, denúncia, justiça. Então, eu separo muito bem as coisas. Eu acho que é por isso que o Ministério do Turismo tem conseguido apresentar um resultado importante. Em relação ao Raisander, né, que Vossa Excelência trouxe aqui, o depoimento do Raisander, eu não sei se a senhora teve acesso, acho que ao inquérito, não. A Folha de São Paulo tem acesso ao inquérito, que é sigiloso. A senhora não sei se teve. No inquérito, o Raisander ele foi ouvido de uma maneira que desrespeitou os direitos constitucionais dele. O Raisander ele ficou, me parece, de 7 ou 8 horas da manhã na delegacia, até 5 horas da tarde, me parece que sem alimentação. A informação, pelo menos uma entrevista que eu vi, impedido de tomar remédio de uso contínuo dele, né? E mais, o pior, o mais grave, ouvido sem a presença de advogado. Então, essa foi a oitiva do senhor Raisander, né, numa condição adversa, com seus direitos constitucionais desrespeitados e sem a presença de advogado. E eu não sei se Vossa Excelência sabe também que um dia após, em uma audiência de custódia, o Raisander ele negou tudo aquilo que ele havia dito. Aliás, ele não sabia que ele tinha dado depoimento. Questionado pelo juiz
numa audiência de custódia no outro dia, ele falou, não, mas eu não dei o depoimento. Não, não sabia. Não sabia. Não, calma, eu vou explicar, deputada. Deputada, só pedir a compreensão para que o ministro consiga fazer as colocações sem interrupção. Sem interrupção, por gentileza. Eu vou explicar. Sem interrupção, por gentileza, ministro. Vou entrar em detalhes, deputada, mas no outro dia, né, ele negou ao juiz na audiência de custódia que aquilo ali teria sido um depoimento. Ele entendeu que aquilo ali foi uma conversa onde a autoridade policial começou a conversar e talvez ele pudesse ali ter sido induzido a falar alguma coisa. E no final falou com ele para assinar. Gente, isso que eu estou dizendo aqui foi um vídeo que ele próprio gravou e que circulou nas redes sociais. Então, para que ele assinasse como aquilo ali fosse a liberação dele mais tarde. Enfim, ele não reconheceu esse depoimento, deputada, né? Ele negou esse depoimento para o juiz na audiência de custódia um dia após. Então, esse aí foi o caso do Raisander, né? E muito frágil, né? Eu acho. Porque ele disse assim, ou seja, se ele disse eu acho, é porque ele foi perguntado por isso. Olha, você acha que esse dinheiro pode ter sido usado na campanha do deputado ou do presidente? Eu acho que sim. O próprio... É que, ministro, a audiência de custódia só serve para os mandos, para o assessor do senhor não vale não, entendeu? Major, por gentileza, deputada Sâmia, resguardar o próprio ombudsman da Folha de São Paulo, ele publicou que isso ali teria sido um erro da Folha de São Paulo de divulgar um eu acho. Eu acho? Então eu quero só aqui reiterar que as contas da minha campanha foram, na integralidade, aprovada pelo TRE de Minas Gerais. Minha conta foi aprovada na sua integralidade, né? Não tem problema nenhum com as contas. E esse depoimento ele foi dado de uma forma onde não foram respeitados os critérios constitucionais e pessoais para o senhor Raisander, e ele nega numa audiência de custódia aquilo que ele tinha dito de uma forma temerária, né? Então foi o único depoimento. E a lei de cotas, eu vou dizer aqui o que eu sou a favor. Eu sou a favor que todos os partidos, isso já existe, já tem, é obrigatório, que o partido ele destine um determinado percentual para as mulheres. Mas eu acho que os partidos políticos teriam sim que destinar, por exemplo, 30% do fundo partidário para eventos e ações que vão, ou que vá, incentivar as mulheres a enganjarem na política. Não aquela cota seca de 30% que os presidentes de partidos políticos têm que ficar correndo atrás de mulheres para serem candidatas. No caso do PSL de Minas, eu tinha candidatos excessivos. Foram mais de 25 candidatos que não foram candidatos. Então, a laranja aí não faz sentido. Eu cortei candidatos e candidatas da chapa, porque existe um limite constitucional lá, são 53 cadeiras, vezes 2, aí tem toda aquela conta, eu tive que tirar gente que não tinha como ser candidato. Então, deputada, eu sou a favor que haja um investimento, sim, para que as candidatas possam ter, as mulheres, aliás, desculpa, todo o incentivo para se enganjarem na política. Eu sou a favor disso, ninguém mais do que eu acredita que as mulheres devem e precisam ter uma participação maior na política brasileira. Respondi aqui as perguntas da deputada Sâmia, agradecer a deputada Fabiana. Realmente, deputada, foi uma luta muito grande nesse propósito de fazermos um Brasil novo, diferente. Isso começou logo com o modelo de governabilidade, acabou-se entregar ministério para partidos políticos. O presidente ele teve essa liberdade, essa convicção de que nomear cada ministro de acordo com a sua consciência e daquilo que ele entendia que era capacidade técnica poderia ser o melhor do Brasil, como eu acredito que está sendo. Muito obrigado, deputada. Parabéns pela sua biografia, sua história de vida. Uma mulher guerreira, uma policial militar do Rio de Janeiro, que conseguiu levantar a sua voz e ser eleita deputada federal. Sua história é linda e parabéns mais uma vez. Obrigado, deputado. Passamos, então, ao segundo bloco. Presidente, deputada Sâmia.
Eu gostaria de saber se eu poderia ter acesso à minha réplica, por favor. Deputada Sâmia, réplica. Participação política, que fazem esquemas fraudulentos, que têm governos machistas para os nossos direitos. Obrigada. Ministro Marcelo, para a resposta. Deputada Sâmia, eu sou a favor, sim, do engajamento total das mulheres na política. Eu sou a favor, eu acho que é importante a contribuição das mulheres. As mulheres hoje elas estão de igual para igual em todos os sentidos com os homens, não tem o porquê. Eu falo de capacidade, em todos os sentidos. Agora, eu sou a favor que haja, sim, 30% do financiamento obrigatório para as mulheres, mas não a cota obrigatória, 30%. Pode ser que tenha 50% ou 70% de mulheres. Mas é que a verba, a cota, sim, mas não a cota que obriga 30% de mulheres. Pode ter 20%, pode ter 40%, pode ter 30%, pode ser 50%, mas que os 30% do fundo eleitoral, vamos dizer assim, seja obrigatório, eu concordo. Mas a cota eu não vejo com bons olhos, não. Mas, enfim, o Ministério do Laranjal, né? Deputada Sâmia, com todo respeito que eu tenho a Vossa Excelência, Ministério do Laranjal, eu trocarei o nome pelo Ministério do Resultado para o Brasil. O Ministério tem dado resultados fantásticos para o Brasil, criação de emprego, renda, mais de 25 mil postos de trabalho. Que país o senhor mora, senhor ministro? O país do recorde de número de empregados. Eu não sei que país. Presidente, vamos lá no Brasil. A fala do ministro. Pessoal, deputados, por favor, pode ficar tranquila que ele vai ter direito de falar. Né? Não, ele vai responder, não tem problema. Gente, isso acontece, nós sabemos das comissões que nós estamos trabalhando. Os ânimos, eles se alteram, mas o ministro ele será respeitado a todo instante e vai ter o momento de resposta. Por favor, muito pode obrigado, seguir. Presidente. Até porque eu respeitei a fala da Vossa Excelência do início ao fim. Né? 2 vezes. Então, deputada Sâmia, o Ministério do Turismo não tem nada a ver com Laranjal, como Minas Gerais, o PSL Minas Gerais, não existiu candidaturas laranjas. Isso eu falo olhando nos olhos da senhora e nos olhos de qualquer brasileiro. Isso foi provado no âmbito do inquérito policial. Todas as 4 candidatas foram e fizeram campanhas políticas. E isso está comprovado lá. Agora, Ministério do Laranjal, obviamente, eu rejeito esse tipo de nomenclatura ao Ministério, porque realmente tem sido um ministério que tem feito a diferença na vida, talvez, das pessoas que mais precisam no Brasil de geração de emprego e renda. Bom, eu acho que eu respondi aqui a tréplica da senhora. Obrigada, ministro. Também gostaria de pedir, é claro que todos aqui estão à disposição, podem elogiar, podem aplaudir, mas como os ânimos podem se alterar, é bom que se evite para a gente poder dar sequência. Querida amiga, deputado Herculano Passos também, meu querido amigo, obrigado pela presença de vocês. Ministro, na sua resposta, o senhor utilizou um método muito comum do governo Bolsonaro e dos demais ministros, que é acusar a imprensa, acusar a mídia de todos os erros e problemas que contém no governo. O senhor disse aqui, é culpa da Folha e de um jornalista em específico da Folha, essa notícia supostamente mentirosa, na palavra do senhor, de que o Bibiano não tem nada a ver com o esquema das candidaturas laranjas e que a sua queda também não teve nada a ver com isso. Mas numa rapidíssima pesquisa, ministro, o senhor pode fazer ela agora ou posteriormente, ou quem está aqui nos acompanhando, a gente pode ver que não foi a Folha de São Paulo que deu essa notícia, foi o antagonista, que é bem governista, nós sabemos, trabalha bem próximo do governo. O Terça Livre, já ouviu falar no Terça Livre? Então, ele também reproduziu essa mesma versão, G1, Exame, Época, o Estadão, enfim, são vários os veículos de comunicação. A maioria deles, desses que eu citei, nem todos são sérios, alguns, inclusive, trabalham bastante com fake news, mas vários jornalistas e veículos de jornalismo muito sérios deram essa versão, e o senhor simplesmente quer desconversar a respeito de uma realidade,
que é que o seu ministério ficou conhecido como o Ministério do Laranjal e que o governo Bolsonaro, desde o início do ano, arrasta essa crise em torno... Vamos resguardar o direito à fala da deputada Sâmia, Poxa, mas deputada Major. É um ministro. Independente do conteúdo da fala. Independente do conteúdo da fala, a gente tem que respeitar o tempo resgatado. Tem a palavra, deputada. Muito obrigada. Acho que eu perdi cerca de 30 segundos durante a minha intervenção da senhora deputada Fabiana. Se puder resgatar, por favor, antes que eu continue. Presidente, eu só gostaria que tivesse o meu tempo. Não resgatou. Obrigada. Marcel, por gentileza. Para 2 minutos. Só Obrigada. então gostaria de passar a presidência da deputada Silvia Cristina nesse momento. Como eu estava dizendo, o que fez com que o governo Bolsonaro e o Ministério de Vossa Excelência ficassem conhecidos como o Ministério do Laranjal, o governo do Laranjal, em um grande escândalo. E não é à toa que é justamente nesse ano e a partir desses casos que aqui na Câmara de Deputados e também no Senado existem vários projetos de lei que visam retroceder no direito da participação política feminina, ou seja, retroceder na lei de cotas. Esse ano nós fizemos uma série de audiências públicas e reunião da bancada feminina para garantir que nenhum retrocesso possa ser imposto na legislação que garante o financiamento de 30% para as candidaturas femininas, financiamento mínimo, tendo em vista que se tiver mais mulheres, que deveria ser obrigação dos partidos, eles podem ampliar esse financiamento. E não se trata, senhor ministro, de uma lei que é feita de forma a impor que os partidos políticos tenham que colocar candidaturas femininas, mas que eles possam finalmente se responsabilizar. Não é verdade que as mulheres não querem ser candidatas, não é verdade que é difícil fazer com que mulheres sejam candidatas. É difícil fazer com que elas sejam respeitadas quando elas querem ser candidatas, que o dinheiro de fato chegue na conta para que elas possam poder rodar material, fazer campanha, ter tempo de TV. Só a gente sabe, só Deus sabe o quanto é difícil se tornar deputada, principalmente quando não se tem sobrenome, não se tem padrinho político, não se tem dinheiro e não se tem todo um corpo de deputados que admitem quais são aquelas mulheres que podem e aquelas que não podem chegar a esse espaço de poder. Por isso que esse assunto nos causa tanta revolta e deveria ser responsabilidade do governo Bolsonaro e de seus ministros defender a lei de cotas e não contemporaneizar ou dizer que ela pode ser um problema e que, coitado dos partidos políticos que são obrigados a colocar mulheres. A nossa participação política é um direito e justamente para poder confrontar e questionar sujeitos que não gostam da nossa participação política, que fazem esquemas fraudulentos, que têm governos machistas para os nossos direitos. Obrigada. Ministro Marcelo, para a resposta. Deputada Sâmia, eu sou a favor, sim, do engajamento total das mulheres na política. Eu sou a favor, eu acho que é importante. Infelizmente, ele foi o homem errado na hora certa. Nós somos obrigados a tolerar isso. Obrigada. Eu que agradeço. Eu faço questão de responder a deputada Fernanda, né? A deputada Fernanda, ela trouxe algumas. E respondo também a deputada Alê, que se viu prejudicada pessoalmente e politicamente na região dela e tentou derrubar o ministro para mandar o suplente para casa. Isso todo mundo sabe. Deputada Fernanda, olha só, a senhora disse aqui, que nós assumimos, o nosso governo assumiu com 13 milhões de desempregados, é verdade. Assumiu com 13 milhões de desempregados. Não? Mas nós assumimos... Não tem 13 mais, porque já caiu para, se eu não me engano, menos de 12. Nós assumimos, sim, com 13 milhões de desempregados, com o Estado sucateado, assaltado, a Petrobras roubada e tudo. Isso é fruto de um governo de pelo menos 16 anos do PT. Então, o que nós recebemos foi essa herança. Agora, o daqui para frente, nós temos apenas 9 meses de governo. Os resultados já começam o resultado já começa a aparecer, os empregos começam a ser gerados, né? A economia começa a ser recolocada nos trilhos de um governo sério, não tem ninguém preso. Aliás, não tem nenhum caso de corrupção no governo nesses 9 meses. Nenhum caso, deputada. Nenhum caso de corrupção. E isso é histórico, isso nunca teve na história, porque realmente nós temos uma pessoa extremamente correta e compromissada com a verdade na presidência da República. A senhora disse que eu acusei a Folha de São Paulo de ter... Eu não acusei a Folha de São Paulo. Eu não acusei. Eu só disse que a Folha de São Paulo, na ocasião que a deputada Alê Silva também se uniu à Folha de São Paulo, foi denúncia da deputada Alê Silva para a Folha de São Paulo, onde a Folha de São Paulo colocou aquela manchete. Ministro de Bolsonaro
cria candidaturas laranjas para desvio de verba pública. Então, quem foi lá entregar foi a deputada Alê Silva, essa denúncia para a Folha de São Paulo. Aliás, a deputada Alê Silva ela se aliou muito com a Folha de São Paulo e com o PSOL nos últimos tempos, com o PT também. Vários deputados, inclusive o deputado Ivan Valente, representou contra mim no Conselho de Ética da Presidência, a pedido da deputada. Então, ela tem trabalhado muito afinada com o PSOL e com os partidos de esquerda, mas é uma opção dela a trabalhar junto com o PSOL. Em relação às ameaças da deputada Alê Silva, eu nunca ameacei ninguém de morte. Ela apresentou, né, uma denúncia que eu ameacei de morte, ainda mais uma pessoa que, para mim, já deve estar chegando aí na terceira idade, pelo menos no aspecto, uma pessoa mais velha. Eu não ameacei ninguém de morte. Quanto mais a deputada Alê Silva, nunca ameacei. E quem me conhece, deputada Fernanda, historicamente, sabe que eu tenho um perfil tranquilo e pacífico. Eu tenho... Não é piada. Não. Deputada Alê. Não. O que eu estou dizendo... Ordem, pessoal. Ordem. Eu não sei... Pela ordem, por favor, ele merece... Eu não sei a idade da deputada. Eu estou falando o aspecto. Eu não sei Deputada Eu não Alê. sei a idade dela. Olha só, deputados, deputado Carlos. com todo respeito, Sim. o que eu quis dizer... Calma. O que eu quis dizer é que eu nunca ameacei ninguém de morte na minha vida, quanto mais uma senhora. É isso que eu quis dizer. Quanto mais uma senhora. Eu jamais ameacei ninguém. Eu não tenho sequer um boletim de ocorrência na minha vida inteira por briga ou por minha ameaça. Só que a deputada, ela está criando... Isso aí foi mais uma tentativa de derrubar o ministro para ver o suplente que mora na cidade dela ir embora para casa. Entendeu? Então, quanto a isso, eu estou muito tranquilo. Eu estou respeitando, chamando ela de senhora, deputada Érica Rodar. Deputada Érica. Não. Só, ele está respondendo. Ele tem direito de resposta. Se aproximando. Não pode tudo. O senhor não pode tudo. Ela acusou ele também. Ela está acusando... Deputada Érica, com todo respeito, o que eu disse pela aqui... ordem, pessoal. Que eu Quem está respondendo? Estou respeitando, eu estou aqui de forma... Eu estou aqui no maior alto nível de respeito. Olha só, deputado, o que eu disse aqui, e se eu fui mal interpretado, eu vou corrigir, é que a deputada já é uma senhora, eu nunca ameacei ninguém de morte na minha vida. Não, que se aproxima. Não sei, mas e qual que é o problema? É pejorativo ser da terceira idade? Eu não acho, não. Eu quero chegar lá com muito orgulho, com muito prazer, na terceira idade. Mas, enfim... Qual a relevância da idade da deputada diante de uma ameaça de morte? Foi vocês que criaram. O que eu disse é o seguinte, que eu tenho o meu perfil pacífico, a minha vida inteira, a minha história de vida comprova que eu sempre tive o meu perfil pacífico, nunca, jamais ameacei qualquer pessoa de morte, muito menos uma senhora. É isso que eu quis dizer. Ponto final nisso. Agora, também, Zuleide, está aqui, a deputada Fernanda também questionou os 25 mil santinhos que não estavam na prestação de conta delas e não estavam mesmo, sabe por quê, deputada? Porque estavam na prestação de contas do partido. O partido doou os 25 mil santinhos e isso foi corrigido no âmbito do inquérito policial. Não existiu o Caixa 2, todos os santinhos que foram feitos, inclusive os 25 mil santinhos da Zuleide, estavam declarados na prestação de contas do partido. Sim, deputada. Sim, estavam, deputada. Tem que estar declarado nas duas. Isso foi corrigido no âmbito do inquérito. Isso foi comprovado no âmbito do inquérito. Eu tenho a prestação de contas do partido, onde os 25 mil santinhos da Zuleide estavam lá. Isso é permitido pela legislação eleitoral. Não, ela não foi candidata. A Zuleide não foi candidata. Ela é condenada em segunda instância. Aliás, ela entrou na lei da ficha limpa. Ela não pôde disputar a eleição, porque a senhora Zuleide, ela é uma senhora que respondeu por 11 processos, e ela não pôde disputar a eleição porque ela cometeu uma tentativa de homicídio e estava cumprindo pena. Foi por isso que ela não disputou a eleição. Então, não estou aqui querendo expor a senhora Zuleide, mas foi o que aconteceu. Inclusive, inclusive, um dos 12 processos que ela tem é exatamente por mentira em juízo, falsidade ideológica. Enfim, eu acho que aqui eu finalizei todas as respostas. Presidente, muito obrigada. 30 segundos eu tô não pode agora. Vamos respeitar. De ordem, presidente. Por favor, agora quem vai falar é o pastor Eurico e ele tem tempo regimental pelo Patriota de 6 minutos. Por favor.